no Congresso. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Yuri Hudson. Marocando a História, com Marcos Saldanha. 8h18, agora a gente recebe ele, Marcos Saldanha, jornalista, historiador. Hoje, Marcos Saldanha, vamos falar sobre futebol. Olha, muito se falou, claro, da presença de maranhenses em uma seleção brasileira, né? E não é de agora, não é exclusivo de agora. Temos um histórico, é isso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, querido Adalberto, bom dia, Mayra Nogueira, bom dia a todos os nossos teleouvintes. Olha, não se fala em outra coisa, você pode ter concordado ou discordado da lista, parcialmente ou totalmente, agora é torcer, agora não tem mais jeito. E ainda mais, nós, né, tem um maranhense, né, o Wesley, né, lateral do Roma, jogou no Flamengo, jogou ali para Santa Catarina, saiu garoto aqui do Maranhão, de São Luís, que isso deu muito o que falar, né? Que ele teria nascido em Açailândia, e aí a família, a mãe foi lá e explicou que não, que essa história não existe, que ele nasceu em São Luís. Então teremos um maranhense, mais do que isso, um ludovicense na Copa do Mundo. Motivo aí, Adalberto, maior para a gente torcer. E aí, o que eu fui buscar para a gente, as curiosidades interessantes, é que não é a primeira vez que a gente tem maranhenses, claro, na seleção brasileira, e não é também a primeira vez que a gente vai ter sangue maranhense numa Copa do Mundo. Então, olha só, nós já tivemos, claro, vários maranhenses convocados para a seleção brasileira. A gente não pode esquecer, por exemplo, de Canhoteiro, de Coroatá, um grande nome, né, uma lenda do futebol, foi convocado, serviu à seleção brasileira, mas não participou de Copa do Mundo. Além dele, a gente tem que lembrar também outros jogadores que fizeram parte, né, outros maranhenses que também foram para a seleção brasileira, mas que não participaram de uma Copa do Mundo, né? Então a gente tem alguns casos que a gente lembra, como o Vanberto, que era de São Luís. A gente teve ainda jogadoras da seleção feminina, como Marisa Nascimento. Então, alguns nomes aí que chegaram a compor a seleção, você lembra, Adalberto? Mas que não participaram de Copa do Mundo. Por outro lado, nós tivemos maranhenses que jogaram Copa do Mundo, mas não pela seleção brasileira. Você lembra de Oliver Há, que jogou a Copa do Mundo pela Bélgica? Sim, claro. Os marabelgas, né? Teve uma época aqui que o que tinha de maranhense jogando na Bélgica era uma feira, né? Pois é, a gente tem que lembrar do Cleiton também, que jogou pela Tunísia, né? Outro jogador, e tem também o Francileudo, que também jogou pela Tunísia. Então, Wesley seria o primeiro maranhense, de fato, que vai jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, né? Então, isso aí já está provado que é inédito. Porém, não era maranhense, mas tinha sangue maranhense, e é dele que eu quero falar hoje. Você já ouviu falar, Adalberto, de Preguinho? Não, realmente não. Pois é. Olha, Preguinho era filho de Coelho Neto, aquele escritor maranhense que dá nome à cidade, nome a colégio, nome à rua aqui em São Luís. Nascido em Caxias, Coelho Neto foi muito cedo para o Rio de Janeiro e lá teve vários filhos. Um deles, na verdade dois, foram jogadores de futebol do Fluminense. O Preguinho e o irmão dele, Mano, dois grandes jogadores que fizeram muito sucesso pelo Rio de Janeiro. Chegaram a jogar pela seleção brasileira também, os dois, viu? Só que o Preguinho se destacou e foi aí para a Copa do Mundo. E olha só, o primeiro gol em uma Copa do Mundo foi de Preguinho, em 1930, contra o Uruguai, e o primeiro artilheiro da seleção brasileira, porque ele fez 3 gols naquela Copa. O Brasil estreia perdendo para a Iugoslávia por 2-1, gol dele.
No jogo seguinte, goleia a Bolívia por 4-1, 2 gols dele. Então, naquele torneio, que o Brasil ainda não seria campeão, em 1930, o sangue maranhense garantiu. Ele era capitão da seleção, ele foi o artilheiro da seleção brasileira naquele momento e autor do primeiro gol. Pois é, filho do nosso querido escritor maranhense, caxiense, Coelho Neto. Olha só que interessante. Maravilha, né? Olha só. A gente tem, claro, né? Isso aí é uma prova. Essa garimpagem, viu, Marcos? Falando aí tanto de literatura, né? Como essa outra arte que é o futebol, né? Enfim, essa coisa de literatura com o futebol, ela é de muito tempo, né? Muito tempo, né? Você sabe que o preguinho, ele era o que a garotada, né? Meu filho que tem 11 anos chama de brabo, né? Essa gíria aí da molecada. Olha só, além de futebol, ele praticava mais umas 9 modalidades. Vou ler aqui para não me perder. Olha só o tanto de esporte que ele praticou e com maestria. Ele foi atleta de natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, basquete, vôlei, hóquei sobre patins e tênis de mesa, detendo 387 medalhas e 55 títulos nessa modalidade. Tem uma lenda que eu pesquisei, que o primeiro título do preguinho no Fluminense, ele saiu de uma competição que ele sagrou-se tricampeão de natação dos 600 metros. Aí a lenda diz que ele pegou um táxi, outros dizem que ele foi correndo, outros dizem que ele foi de bicicleta do local do torneio de natação para o campo de futebol. Aí lá meteu o gol e naquela partida que ele ainda participou. Olha só, rapaz, que história fantástica de uma época de futebol. Aí, nessa época, no estádio da Laranjeira, ele ganhou o torneio início do Rio de Janeiro. Então, o interessante que ele também meteu um gol contra o Botafogo, numa competição, isso ali, no mesmo ano que ele foi para a Copa do Mundo, aquele gol que o Pelé tentou fazer do meio de campo, Preguinho fez. Aquele gol que Pelé tentou fazer na Copa de 70, Preguinho fez em 1930, rapaz. O pessoal tem que lembrar de Preguinho, o cara era brabo, o cara era fera. E ele, além de ser o artilheiro do Fluminense no antigo campo, né, das Laranjeiras, que o Fluminense, né, jogava lá, tinha mando de campo de lá, ainda é, até hoje, o artilheiro no campo da Laranjeira e o cestinha do time de basquete do Fluminense. Rapaz, não tem igual, tem? Maravilha demais, né? É muito facetado, né? Mas isso aí, Marcos, era meio que uma característica, né, desse período. E também ali nas Olimpíadas, né, eram vários atletas, né, que participavam de várias modalidades e geralmente esses eram considerados realmente os maiores atletas, é o que venciam, não só venciam, mas venciam em várias modalidades. É uma característica que, claro, se perdeu com o passar do tempo, porque as dinâmicas elas mudam, é normal, né? Enfim, tirar um maior rendimento de cada atleta em cada modalidade, enfim, é a evolução, digamos assim, né? Mas olha, uma coisa que é certa, né, é que, olha, maranhense faz a diferença, viu? E não à toa, né? Tudo coopera para que se vire lenda, história, né? O Maranhão é um grande emaranhado, né, como se diz, de lendas. E a gente vê que é muito fácil essas lendas surgirem, né? O cara sai de um campeonato, vai correndo e vai vencer outro, enfim, de uma modalidade totalmente diferente. Isso é coisa de maranhense, cara. Meu amigo, sangue maranhense, né? Apesar de não ter nascido em São Luís, mas ele levava o sangue maranhense. E é esse sangue maranhense que a gente espera que inspire os jogadores, para além do Wesley, né? Também os outros jogadores, porque o Preguinho, você sabe, só, Adalberto, é importante dizer, ele recusou ganhar dinheiro do Fluminense. Você imaginar isso?
né, naquela época, né, comparado com hoje, e não só recusou, como ajudou. O Coelho Neto, ele é fundador do Fluminense, o primeiro hino do Fluminense, o pai dele que fez, e os filhos, antes de nascerem, já eram sócios do clube. Então, uma relação de amor muito grande que ele teve com o clube. E o irmão do Preguinho, filho do Coelho Neto, ele teve um irmão que morreu porque ele teve uma lesão durante uma partida, uma final de campeonato no joelho, e não quis ser substituído para não deixar o time com menos um jogador. Naquela época não tinha ninguém no banco, e ele insistiu em jogar. Aquela infecção se agravou por conta dessa decisão, e ele acabou morrendo. Coelho Neto nunca se recuperou dessa perda do filho, e o Preguinho seguiu a carreira de jogador de futebol ainda com essa perda, ainda com essa memória, né? Então, assim, não é fácil, né? Então, emocionalmente, superou vários obstáculos, fisicamente e financeiramente, tinha amor pelo clube e pela seleção que jogava, né? Então, isso é importante. Agora, Adalberto, eu queria só chamar a atenção que se fez uma polêmica muito grande essa semana, até conversei com o Paulo Pellegrini, o pessoal da velha guarda falando comigo, mas Marcos, antes do Wesley, a gente já tinha tido Maravilha Negra, que tinha sido um jogador, Fausto Santos, do Vasco da Gama, que teria nascido em Codó. Então, o Wesley não é o primeiro jogador. Adalberto, é o primeiro jogador porque foi um grande jogador, o Fausto Santos, mas ele não nasceu em Codó, ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, da mesma forma que se criou um mito de que o Wesley teria nascido em Açailândia, e a mãe falou, eu não sei de onde tiraram essa ideia, e ninguém sabe, a mesma coisa do Fausto Santos. Criou-se uma ideia que aí um pesquisador encontrou um jornal antigo em que a mãe do Fausto Santos, da mesma forma que a mãe do Wesley, dá uma entrevista e ali diz, olha, ele nasceu no Rio de Janeiro. Então também se construiu essa lenda que os mais velhos contavam, né? O pessoal da década de 60 cresceu ouvindo essa história do Fausto Santos ser maranhense. Mas ele não era um grande jogador, grande craque, mas não era carioca, né? Assim como o Preguinho também. A diferença é que o Preguinho tinha sangue maranhense pelo pai, Coelho Neto, e o Fausto Santos não consta que a família, nem a mãe era maranhense, a mãe também era carioca, né? Histórias do futebol e maranhenses fazendo histórias, Adalberto, tudo isso para a nossa torcida. Vamos acreditar nessa inspiração, nesse exemplo da família Coelho Neto, que tantas alegrias trouxe para a gente, né? Eu sou flamenguista, mas a história do Preguinho no Fluminense é fantástica, é muito bonita, faz parte da galeria de honra do time, né? E a gente tem muito orgulho dessa história. Eu não sei, né, Mayra, se a Mayra é flamenguista, é tricolor, mas... Sou flamenguista, sim. Pronto. Então, de certa forma, quem nos representa nós flamenguistas é o Wesley, né? Que joga no Roma, mas jogava no Flamengo. Mas agora, também time já não faz diferença, né? Somos todos seleção brasileira. Seleção brasileira. Né? É isso mesmo. E vamos torcer bastante. As meninas estão na frente, viu? Tem muitas meninas já que jogaram aí na seleção, né? A gente lembra de meninas que foram a Ari Borges, a Tânia, essas sim, não só já jogaram, como já tiveram sucesso aí em vários torneios, inclusive em Copa do Mundo. As meninas estão à frente, viu? Dando show. E o importante, viu, Marcos, é que além do talento, né, dos maranhenses no futebol, tem nosso sotaque que também está lá, né? Talento e sotaque. Tá lá. Pois é isso. Aí, para fechar, né, deixar só a dica de leitura para o pessoal, essas informações e outras você encontra no livro Preguinho, Confissões de um Gigante, escrito por Valdir Barbosa Júnior. E o livro, Coelho Neto escreveu um livro chamado Mano, era Emanuel o nome do filho dele, mas é um livro lindo, 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 que ele conta a história dessa perda, dessa relação, inclusive a aproximação do Coelho Neto com o espiritismo, ele vai se dar muito em função dessa perda, lá naqueles anos 20, em 1922, e vai dar uma guinada, né, muito importante
na vida do Coelho Neto, que vai ser, de certa forma, um padrinho de outro maranhense que vai sair daqui e vai para o Rio de Janeiro, que é Humberto de Campos, né? Que tinha como grande ídolo, grande referência, foram grandes amigos, o Coelho Neto e Humberto de Campos, né? Uma relação muito bonita. Então, maranhenses que fizeram história, como você falou, na literatura, seus filhos também no futebol, né? Enfim, histórias bonitas, né? E não posso deixar de falar que eu falei do futebol maranhense, o Duchi de Abranches, ouviu, Mayra? Também era maranhense e vai ser fundador do Flamengo lá no Rio de Janeiro. O neto dele foi presidente do Flamengo, aquele Flamengo dos anos 80 que ganhou Libertadores, Campeonato Mundial, era neto desse maranhense, escritor também, que foi fundador do Flamengo. Você vê como tem Flamengo. Historiador também, não é isso? Historiador, escreveu O Cativeiro, um livro importante sobre a escravidão no Maranhão. Você vê como tem maranhenses ligados à fundação do Fla-Flu, né? 2 clubes importantes aí na história, né? Craques na literatura, craques no futebol e craque aqui, Marcos Saldanha, toda sexta-feira com a gente no quadro Marocando a História. Marcos, muito obrigado, um ótimo final de semana e até sexta que vem. Sexta-feira tem mais. Grande abraço para todo mundo e estamos na torcida. Vamos torcer bastante. Bom fim de semana. E tem mais esporte daqui a pouquinho, depois do break, aqui no Jornal Rádio Universidade. Quer fazer